uma vez, nosso desejo é compartilhar com você um pouco do que a Bíblia nos ensina. Então, vamos lá? O texto de hoje encontra-se registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o 37, e diz assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. O tema da nossa mensagem é uma religião insuficiente. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: toda religião é boa e leva a Deus. Será que isso realmente é verdade? O texto que lemos nos fala de pessoas religiosas que não demonstraram o que seria correto. O relato se refere à conversa de Jesus com um perito da lei, e esse religioso faz uma pergunta para avaliar Jesus. Os debates sobre interpretações da lei sempre foram comuns entre os religiosos. E os religiosos na época de Jesus acreditavam que seriam salvos cumprindo a lei. Jesus vai mostrar que cumprir a lei não era tão simples como aquele homem imaginava. Jesus vai mostrar que as exigências da lei vão além do que os religiosos interpretavam e também vai nos desafiar a sermos mais do que religiosos. O que devo fazer para ser salvo? Essa era a pergunta do religioso. Esse perito da lei se esforçava em ser o melhor praticante da lei. Até se orgulhava disso, mas Jesus sabe que aquele homem precisa de salvação. Jesus não responde sua pergunta, mas faz outra pergunta para que o perito da lei pense sobre o que a lei diz. O que está escrito na lei? Como você a interpreta? Mesmo sabendo que a lei não salva, Jesus usa a lei para alcançar o coração daquele homem e fazê-lo pensar melhor a sua religiosidade. A lei mostra que precisamos de salvação. O escriba responde à pergunta de Jesus sem qualquer dificuldade. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças
e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, ele responde. Jesus reconhece que a resposta está correta e desafia o homem a cumprir aquilo continuamente. A lei requer amor ilimitado a Deus e ao próximo. Apesar disso, o perito na lei não reconhece seu pecado, pois sabe que no fundo não ama a Deus e nem ao próximo, como é exigido. Ele percebe a dificuldade e tenta escapar com uma outra pergunta: quem é o meu próximo? Um debate parece mais conveniente para ele do que reconhecer o seu pecado, o seu erro e arrepender-se. Esse assunto era tema de muitos debates e uma das interpretações era de que o próximo seria somente os da família e os amigos. Jesus, porém, vai mostrar que o espírito da lei exige mais do que isso. Para responder à pergunta, Jesus vai contar uma história que provavelmente aconteceu. A história de um homem que viajava pela estrada de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Provavelmente, esse homem era um judeu. A estrada que ligava Jerusalém a Jericó, com 27 quilômetros, era muito perigosa. E os assaltos ali eram muito comuns. Os ladrões roubaram e espancaram aquele homem e o deixaram quase morto à beira do caminho, nos diz o texto. Não demorou muito e passou por ali um sacerdote. Certamente esse sacerdote havia terminado o seu turno de serviço no templo em Jerusalém e agora estava indo para a sua casa em Jericó para o descanso. Apesar de ter visto o homem ferido à beira da estrada, o sacerdote não presta qualquer ajuda. Talvez para não se contaminar, o sacerdote se nega a ajudar e passa pelo outro lado da estrada. Sabemos que a lei era muito severa quanto à pureza cerimonial do sacerdote e esse pode ser o principal motivo dele não se aproximar do homem caído à beira da estrada. Logo depois vem um levita, que também terminara o seu turno de serviço no templo. Certamente o levita sabe que o sacerdote está viajando à sua frente, pois seguiam na mesma direção. O levita tinha menos exigências quanto à sua pureza cerimonial, mas provavelmente, sabendo que o sacerdote não se ocupara em socorrer o homem caído, conclui que também não deve se envolver. Caso o levita decidisse socorrer o homem, poderia comprometer o sacerdote que havia se negado a socorrê-lo. Ele adota a postura do sacerdote e passa pelo outro lado da estrada. Talvez o escriba pensasse: ora, se o sacerdote não quis ajudar, eu também não devo me envolver com isso. Percebemos nessa história que os dois homens, apesar de serem religiosos, não demonstram qualquer compaixão àquele que estava precisando de ajuda. A religião é o que se torna a justificativa para eles não ajudarem aquele que tanto precisava. Jesus termina essa história de maneira chocante. Jesus inclui na história um samaritano, uma raça que era odiada pelos judeus. Não só porque eram judeus mestiços, conforme 2 Reis 17, mas também porque a história relata que haviam
contaminado o templo em uma festa da Páscoa poucos anos antes, espalhando ossos humanos dentro do templo, o que aumentou ainda mais a rivalidade. O samaritano da história, ao contrário do sacerdote e do levita, se compadece do homem que está na estrada. Não se preocupando qual a nacionalidade do homem, o samaritano simplesmente cuida das suas feridas e depois de colocá-lo sobre o seu próprio animal, vai levá-lo para uma hospedaria. O samaritano continua a cuidar deste homem ainda na hospedaria. No outro dia, vai ainda pagar 2 denários relativos a 2 dias de trabalhos para o hospedeiro, o dono da hospedaria, pedindo para que ele cuidasse daquele homem. E por fim, promete pagar todas as despesas adicionais quando voltasse da viagem. Percebemos que tudo o que o sacerdote e o levita não fizeram, mesmo sendo religiosos e tendo condições para isso, o samaritano fez. Jesus quer mostrar para nós que não basta ser religioso para agradar a Deus. É preciso praticar o que a lei diz. Tiago 4,17 vai nos dizer: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Depois de contar essa história, Jesus pergunta ao perito da lei: quem seria o próximo daquele homem atacado pelos ladrões? A resposta não pode ser outra: aquele que teve misericórdia dele, ou seja, o samaritano, vai responder o perito da lei. Jesus está dando ao perito da lei a oportunidade de uma reavaliação da sua religiosidade. Reconhecer o seu pecado de falta de amor e da discriminação com as pessoas, para depois arrepender-se, porque essa era a atitude que Jesus esperava dele. Agora Jesus encerra o diálogo com uma resposta desafiadora: vá e faça o mesmo. Preciso entender que ser apenas um religioso não traz a salvação. A Bíblia mostra que não sou capaz de cumprir os mandamentos da lei como é exigido, e por isso eu sou pecador. Devo então crer em Jesus para ser perdoado e salvo dos meus pecados. Gálatas 2,16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Também somos desafiados a fazer o mesmo que o samaritano. Precisamos aprender a identificar as necessidades das pessoas e atendê-las. A nossa religião precisa ir além do conhecimento. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras porque é isso que Deus espera do seu povo. Jesus vai dizer: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Assim, nos preocupando em ajudar aqueles que precisam, agradamos a Deus e cumprimos a sua vontade. Vamos orar? Deus Santo, nos ajude a fazer a Tua vontade e, ó Deus, a cuidar de pessoas, a socorrer aqueles que precisam de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado e nos livre de fazer o mal. Guarda-nos de todo o mal e nos ajuda, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade, então. Fique na paz de Jesus.